Ontem, Charles do Bronx deu a sua primeira entrevista depois da derrota para Ilia Topuria. E vou dizer pra vocês, fiquei bem feliz com essa entrevista. Porque ao invés daqueles lutadores negacionistas que colocam a culpa em outra coisa, não sei o que, não admite que foi superado, muito pelo contrário. Charles foi muito humilde e muito compreensivo nessa entrevista. Falou que não seguiu a estratégia e etc. E até falou sobre o que vai acontecer no seu futuro. Então hoje vamos falar sobre isso, sobre o que o Charles do Bronx disse nessa entrevista pro AG Fight e o que deve acontecer com ele ainda esse ano. Vamos lá! Antes de tudo, pessoal, nesse final de semana tem o UFC e tem a maior chance da gente quebrar aquela má fase absurda que o Brasil tá sofrendo. Pra quem não sabe, em 9 eventos principais enfrentando gringos, o Brasil perdeu todos, incluindo disputas de cinturão. Ou seja, o nosso placar contra o resto do mundo tá 0-9. Porém, nesse sábado a gente tem uma grande chance de quebrar essa maldição. Porque na luta principal, Thalisson Teixeira, o Chicão, vai enfrentar o Derrick Lewis. E ele tem tudo para vencer o Derrick Lewis nesse sábado e se destacar como um novo prospecto no peso pesado. E claro, tá rolando promoção na Stake para esse final de semana. Tá rolando promoção na luta do Thalisson Teixeira contra o Derrick Lewis. Se o Thalisson vencer por nocaute, odds multiplicadas, pagando quase de 2-1. Mesma coisa para a luta do Vitor Petrino. Se ele vencer por nocaute, odds multiplicadas. E tem também a luta do Stephen Thompson contra o Gabriel Bonfim. Se o Gabriel conseguir finalizar o Stephen Thompson, odds multiplicadas também, pagando quase 3-1. Essa aí acho mais difícil, mas não é impossível. Mas essa promoção do Thalisson e do Vitor Petrino tá entregue, porque se for pros dois vencerem, provavelmente vai ser por nocaute. Então, pessoal, já cria sua conta na Stake, link aqui no primeiro comentário fixado. Se pedirem um código, coloca lá Figueira UFC e se prepara porque no UFC 318 vão ter ainda mais e melhores promoções para você apostar lá no UFC. Mas vamos lá, pessoal. Charles do Bronx quebrou o silêncio e concedeu uma entrevista para a AG Fight, onde ele comentou sobre tudo, sobre a derrota, sobre o que aconteceu. Primeiramente, ele admitiu que a maior tristeza dele para essa luta é que ele não conseguiu colocar em prática nada daquilo que ele tinha trabalhado no camping. Quem viu lá o pós-luta comigo, com o Rafa e com o Igor do canal Punch, a gente já sabia mais ou menos qual era a estratégia do Charles. E ele falou nessa entrevista que era exatamente isso que a gente sabia, que era trabalhar os pisões, chutes frontais, entrar e sair, manter a luta em pé, só que manter a luta em pé com inteligência e não da forma como foi. E aí, no calor do momento, na emoção, ele não seguiu absolutamente nada do que ele tinha trabalhado e deu no que deu. Charles também falou que a mão do Topuria foi a mão mais pesada que ele já sentiu em toda a sua carreira, que apesar de já ter perdido por nocaute técnico, ele nunca foi apagado dessa forma, como foi com o Topuria. E olha que a gente tá falando de um cara que já enfrentou Justin Gaethje, Dustin Poirier, então se tem um cara que consegue julgar mãos pesadas é o Charles. Charles disse também que, por enquanto, ele sabe que vai ficar bem difícil para ele disputar o cinturão de novo, só que o foco continua sendo esse. A mensagem é basicamente a mesma. A próxima luta dele, ele quer que seja uma luta que leve ele o mais próximo possível para o cinturão. Ele não quer fazer lutas desnecessárias, ele quer fazer aquela luta que vai levar ele mais próximo pro título. Mas a gente sabe que querer não é poder. Muito provavelmente o que vai acontecer agora com Charles é que, inevitavelmente, ele vai servir de escada. O brasileiro, inclusive, disse que ainda pretende lutar esse ano e disse que novembro é uma data boa para ele voltar. Curioso, porque eu não achei que ele fosse querer voltar já esse ano, até porque ele foi nocauteado dessa forma pela primeira vez na carreira. A gente sabe que os treinos lá na Shootbox geralmente não são tão leves assim. O próprio Charles já perdeu a chance da revanche com o Islam por causa de um treino lá na Shootbox, que ele cortou o supercílio. Então talvez seja melhor descansar um pouco a cabeça, né? Pra não cair tanto na resistência de golpes. Mas já que ele quer voltar esse ano e quer voltar em novembro, a gente já tem uma noção melhor do que esperar de luta pra ele. E acho que segue a melhor opção sendo o Max Holloway, principalmente se ele vencer o Dustin Poirier e até se ele perder também. Acredito que continua sendo uma boa pedida. Porque como a luta do Poirier e do Holloway já vai ser agora, ainda dá tempo dele se recuperar, independente do que aconteça, pra ele lutar em novembro. E dado o histórico dos dois, o momento do Holloway e etc., eu acho que continua sendo uma ótima pedida pro Charles. Recentemente o Holloway também deu uma entrevista dizendo que o seu tempo no UFC tá chegando ao fim, talvez ele faça mais 4 ou 5 lutas, então acho que ele quer aproveitar as oportunidades que estão disponíveis. E sem sombra de dúvidas, uma das maiores oportunidades pro Holloway hoje, além do BMF com Poirier,
é a revanche com Charles, porque tem tudo. Tem a narrativa da primeira luta entre os dois não ter rolado de fato, tem talvez o cinturão BMF se ele venceu o Poirier, e pelo peso do nome dos dois, com certeza isso vai servir de coevento de algum pay-per-view. Se o Charles está querendo voltar em novembro, pode ser que Holloway e Charles aconteça no Madison Square Garden. A gente ainda não sabe como está definido o resto da categoria, mas eu imagino que Armand Tsarukyan vai enfrentar o Dan Hooker e o Justin Gaethje vai acabar enfrentando o Paddy Pimblett. Isso se o Paddy Pimblett não disputar o cinturão direto contra o Ilia Topuria. Nesse caso, só sobra Holloway ou Matheus Gamrot. E assim, não acho que é uma boa o Charles pegar o Gamrot. Não que eu ache que ele vai perder. Claro, sempre tem essa possibilidade. Mas acho que é uma recompensa muito baixa. E como o Charles falou nessa entrevista, não é esse tipo de luta que ele quer. Espero que mantenha a palavra. Embora, no fim das contas, não seja escolha total dele. Então agora que a gente tem uma noção que o Charles ainda volta esse ano, eu acho que dá pra cravar que Max Holloway é a melhor opção pra ele, ou talvez uma revanche com Gaethje caso o Pimblett dispute o cinturão na próxima rodada e o Gaethje fique sobrando. Claro que ainda tem Armand Tsarukyan e Dan Hooker, mas eu acho que essa luta vai ser casada. Caso não seja casada, qualquer uma das duas opções é muito boa, principalmente o Armand Tsarukyan, pelo fato de que seria aquela luta que o Charles quer, a luta que vai mantê-lo mais próximo do título, e o Dan Hooker também seria uma boa porque, além de ser um cara que tá em uma boa posição no ranking, é uma luta que eu considero bem mais vencível pro Charles dentre os outros lutadores do top 5. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.